Meus irmãos, nós vamos conversar sobre a Escritura, nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa meditação, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre 1 Coríntios. Hoje vamos tratar sobre os versos 14 a 22 do capítulo 10. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14 a 22. As crianças presentes podem descer para o nosso salão social. Vocês vão ouvir uma mensagem especial da parte do Senhor para os seus corações. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Meus irmãos, com esse parágrafo, Paulo conclui o longo debate com os coríntios, iniciado lá no capítulo 8, acerca de comida sacrificada a ídolos e a maneira pela qual o cristão deve portar-se frente à idolatria. O caminho percorrido pelo apóstolo até aqui foi longo e bastante sinuoso. Lá no capítulo 8, Paulo discorreu sobre a questão da comida sacrificada a ídolos e afirmou a inconveniência de um crente participar de uma refeição em um templo pagão. Paulo avança e no capítulo 9 ensinou aos coríntios a não insistirem em seus próprios direitos à custa dos mais fracos. Paulo ofereceu seu próprio exemplo de alguém que renunciou a alguns direitos para pôr fim a discórdias e a controvérsias. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é ceder, é renunciar a alguns dos direitos que temos, para a promoção da paz, para que os mais imaturos não sejam feridos ou prejudicados. Por vezes, o melhor é a gente renunciar aos direitos que temos. Paulo ensinou isso. No capítulo 10, no início desse capítulo, o apóstolo dos gentios fez diversas advertências ao povo de Israel, no sentido de que eles desconfiassem de si mesmos. Eu valorizo muito esse princípio bíblico. A Escritura diversas vezes chama a nossa atenção para nós desconfiarmos de nós mesmos. Eventualmente a gente desconfia dos outros. A Bíblia diz para a gente desconfiar de nós mesmos também. Desconfiarmos das nossas motivações. Desconfiarmos da nossa aparente piedade. Paulo também estimula os coríntios a considerarem os erros, os desacertos do povo de Israel no passado. O antigo provérbio diz o seguinte: o burro nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros
dos outros. Paulo deseja que os coríntios sejam sábios e dessa forma apresenta os erros do povo de Israel no passado como maneira dos coríntios se portarem no presente. Eles devem evitar aqueles erros. Percorrido esse caminho longo e sinuoso, Paulo retorna ao argumento anterior acerca da relação entre carne sacrificada a ídolos e fé. Para Paulo, essa é uma questão de cunho teológico. A carne oferecida a ídolos não tem poderes. Aquela macumba na esquina do cemitério não tem poder. Mas a celebração da qual ela faz parte é maligna. A Escritura ensina isso. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre esse texto, considerando a sua estrutura, que revela uma curiosa simetria. Eu preparei um slide muito modesto, mas a minha expectativa é que auxilie vocês. Em primeiro lugar, nos versos 14 e 15, Paulo fala para a gente fugir da idolatria e fala sobre a importância de um julgamento correto. Portanto, meus amados irmãos, verso 14, fugi da idolatria. Paulo não está dizendo o seguinte: olha, analise a idolatria, estude sobre a idolatria, ignore, minimize a questão da idolatria. Paulo não fala nada disso. Paulo diz: fuja. Fugir da idolatria. Qualquer coisa que assemelhar-se, que aproximar-se à idolatria, fuja disso. Não se comprometa com isso. Paulo conduz o argumento anterior à sua conclusão lógica. Nos primeiros versos do capítulo 10, Paulo mostrou, à guisa de exemplo, a título de ilustração, que a idolatria em Israel, lá no deserto, causou a destruição deles. Idolatria só promove coisas ruins. Paulo deu o exemplo do povo de Israel no deserto. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo dirigiu aos coríntios uma outra ordem: fugir da impureza. Agora, no capítulo 10, ele oferece outro comando: fugir da idolatria. Lá no capítulo 6 e cá no capítulo 10, emprega-se o mesmo verbo. Emprega-se o mesmo imperativo, que comunica a ideia de uma prática habitual, isto é, o único procedimento sábio é fugir da impureza e da idolatria. A Bíblia nos ensina a fugirmos da tentação. Sempre que vir a tentação, você deve correr na direção oposta. Não se pergunte: até onde eu posso ir sem pecar? Até onde eu aguento? Não é essa a pergunta a ser feita. A pergunta a ser feita é a seguinte: quão longe e quão rápido eu posso correr? O crente deve fugir daquilo que é errado. O crente deve fugir da idolatria. O crente deve fugir da imoralidade. E Paulo avança, verso 15: falo a criteriosos. Paulo enche a bola dos caras. Falo a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. O que Paulo diz é óbvio. E ele conta com a capacidade de seus leitores de reconhecerem esse fato. O apóstolo não disse: julguem por si mesmos se isso está certo ou errado. Não. Eles devem julgar por si mesmos e concluírem que o apóstolo está certo. Eu quero destacar e chamar a sua atenção para a estratégia pastoral, emocional e afetiva do apóstolo Paulo. No verso 14, onde ele ordena fugir da idolatria, ele suaviza com o vocativo amados irmãos. Agora, no capítulo 15, apela ao bom senso dos coríntios, chamando-os de criteriosos. Paulo não apenas admoesta, Paulo elogia, com o objetivo de convencê-los a fazer aquilo que ele entende que é correto e apropriado.
a didática, a pedagogia, a andragogia, ensino para adultos contemporâneos, vem afirmando que só há aquisição de conhecimento por meio de emoções. Ou seja, para um conceito ser assimilado, para haver aquisição de conhecimento, eu preciso sentir alguma coisa. Eu preciso experimentar algo, uma sensação, uma emoção. Paulo faz isso aqui. Ele envolve afetivamente, emocionalmente os coríntios para depois dirigir a eles uma ordem. E a ordem é: fujam da impureza. Eu destaco isso porque às vezes a gente dificulta as coisas demais. As correções, as intervenções, às vezes a gente faz isso mal. Por exemplo, lá em casa, a luta para fazer o André usar faca tem sido grande nos últimos dias. Ele prefere pedir para alguém cortar a carne e aí ele vai usando o dedo para colocar a comida no garfo. É gostoso também, não é? Parece que esse problema, parece que essa luta ficou no passado. Como? A Raquel foi fazer compras no Carrefour, ele viu uma faca, estava baratinha. Ele viu uma faca diferente e a Raquel pensou: eu vou oferecer a faca para o menino. André, olha, essa vai ser a sua faca. E não é que tem dado certo? A faca, que custou menos de R$5, está resolvendo a questão. Os gritos antes do almoço não resolveram. As chineladas e as ameaças de chinelada não resolveram. Mas uma faca que custou menos de R$5 funcionou. É a habilidade da mãe em buscar uma alternativa para fazer uma intervenção necessária no filho. Mas precisamos mais disso, não é mesmo? Meus irmãos, os versos 14 e 15, eles têm relacionamento com o último verso desse trecho, que é o verso de número 22, que trata sobre provocar ciúmes no Senhor. Veja lá o verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Paulo conclui a passagem afirmando que a idolatria deve ser evitada para não despertarmos a ira, o zelo, o ciúme do Senhor. Paulo toma emprestada de sua tradição judaica a imagem de um Deus que está com ciúmes. A idolatria, meus irmãos, é uma afronta a Deus, é uma ofensa ao majestoso Senhor. Nesse verso, o apóstolo Paulo faz menção, ele recupera o Cântico de Moisés, que foi lido integralmente minutos atrás na nossa liturgia, em diferentes momentos. Paulo cita o verso 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. O ciúme pode transformar um amigo em inimigo. O ciúme pode transformar uma pessoa que é muito gentil em um monstro. A Bíblia atribui ciúme ao Senhor, mas o seu ciúme não é como o nosso. Deus não comete crimes passionais. O ciúme do Senhor é santo, é sem pecado. O ciúme do Senhor é linguagem bíblica para empregar a defesa que o Senhor faz da sua própria santidade. Quando o Senhor é provocado, isso lhe desperta a ira. Contudo, quando o povo se arrepende, quando o povo se aproxima contrito do Senhor, o que acontece? Coração compungido e contrito, que diz o Salmo, não o desprezarás. Quando o pecador se aproxima do Senhor, contrito, com o coração quebrado, compungido, o Senhor retribui com amor sem medidas. Somos acaso mais fortes do que Ele? Fazer a pergunta é respondê-la. Ninguém pode colocar-se acima de Deus. Nos versos 16 e 17, Paulo trata sobre o cálice da bênção
e sobre a participação do pão. Acompanhe a leitura dos versos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Para reforçar a proibição de participação em festas idólatras, o apóstolo Paulo usa o argumento da ceia do Senhor. A participação do pão e vinho na ceia do Senhor é símbolo da participação pelo crente em todos os benefícios da obra expiatória de Cristo e da vida que o Senhor infunde em todos quantos creem nele pela fé. Partir o pão e beber o cálice são atos que expressam a participação da comunidade na vida e sofrimento de Cristo. Paulo emprega aqui a palavra grega koinonia, que pode ser traduzida por comunhão, ou por companheirismo em, ou participação em. O sentido é que os que recebem corretamente o cálice recebem o próprio Cristo. O cálice da bênção, no verso 16, faz referência ao terceiro cálice empregado pelos israelitas por ocasião da celebração da festa da Páscoa. Os antigos israelitas, por ocasião da festa da Páscoa, bebiam vinho aos pouquinhos. Eles tomavam, de acordo com a tradição deles, 4 cálices em diferentes momentos. O terceiro cálice foi o cálice empregado pelo Senhor por ocasião da última ceia, por ocasião da instituição do sacramento da Eucaristia, para fazer referência ao seu sangue que foi derramado em favor dos pecadores. Meus irmãos, na diversidade dos crentes há unidade. Verso 17, embora muitos, somos unicamente um pão. Eu gosto dessa imagem. Paulo está dizendo, embora muitos, embora diferentes, nós somos um pão. A ideia aqui é que todos são farinha do mesmo saco. Gente pecadora, rebelde contra o Senhor e que foi resgatada e recuperada pelo eterno Deus e agora vive inteiramente para a sua glória. Nós formamos esse povo. Estamos juntos, misturados, com esse propósito sublime e santo. A ideia central de Paulo nesse versículo é a solidariedade dos crentes, no sentido de que eles estão unidos a Cristo e, por conseguinte, estão proibidos de outras uniões desse tipo espiritual. Gente, antes de avançar, é importante o registro de que nesses versos Paulo não está tratando especificamente sobre a refeição sagrada dos cristãos, que a gente chama de Santa Ceia. Ou seja, a teologia sacramental de Paulo não pode ser afirmada ou determinada tão somente a partir desses versos. Serve para a gente compreender o pensamento sacramental de Paulo? Sim, mas a doutrina necessita de outros textos que são oferecidos aqui pela própria primeira epístola aos Coríntios. Paulo está concentrado aqui nas refeições sagradas dos pagãos. Os versos 16 e 17, simetricamente no texto, correspondem ao verso 21. Cálice do Senhor, cálice de demônios. Acompanhe a leitura do verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A mensagem é clara. Não dá para servir a 2 senhores. Jesus Cristo ensinou isso. Não dá para servir a Deus e aos demônios concomitantemente. Os coríntios, fortes e que se julgavam maduros, enfrentam um dilema que é apresentado por Paulo. Eles devem participar do cálice do Senhor ou comer com os idólatras nos templos pagãos?
Eles não podem fazer as duas coisas. O Senhor e os demônios são diametralmente opostos. Os crentes coríntios que dizem que são fortes devem ver esse dilema em suas devidas proporções e precisam escolher entre Cristo e os demônios. Eles precisam fugir da idolatria, como Paulo inicia o texto no verso 14. Os versos 16 e 17 correspondem... agora sim. Não, já acabou a correspondência entre os versos 16 e 17 com o verso 21. Inicia-se uma nova estrutura de simetria dentro do texto. No verso 18, Paulo trata sobre os sacrifícios no altar. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Considerai o Israel. Paulo faz seus leitores considerarem a religião do Antigo Testamento. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, a oferta era em favor de todos os que comiam. Por intermédio desse ato, o povo era identificado com a oferta, afirmando sua devoção ao Deus ao qual ela era oferecida. Paulo mostra como um sacrifício feito a um ídolo identifica o fiel, identifica o ofertante, ou melhor, o fiel não, o infiel, né? Identifica o ofertante com ele. Os que recebem o alimento do sacrifício entram em comunhão com aquilo que ele representa. Assim, quando os homens sacrificam aos ídolos, não estão fazendo algo neutro. Não se pode dizer que estão praticando uma atividade neutra ou destituída de sentido. Estão, de fato, sacrificando a ídolos e entrando em companheirismo com demônios. E Paulo não deseja que os coríntios se comprometam dessa forma. O verso 18 corresponde textualmente ao verso 20, que faz a afirmação de que sacrifícios a ídolos, na verdade, são sacrifícios a demônios. Verso 20, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo ensina que o culto a ídolos é vão. Ele é vazio. Mas Paulo também enxerga por trás dos ídolos a atividade, a astúcia, a malignidade de Satanás. Satanás se agrada da idolatria, porque ela é a corrupção, é a perversão da adoração ao Deus Santo e verdadeiro. Para Paulo não existe área neutra entre Deus e Satanás, embora o ídolo seja em si nada. Essa é a declaração de Paulo no capítulo 8. Os demônios que induzem as pessoas a esse culto corrompido são malignos. E, gente, nós não podemos negligenciar o fato de que nós estamos, sim, em uma batalha espiritual. Não podemos negligenciar o fato de que o inimigo de nossas almas deseja nos oprimir, deseja nos distanciar do Senhor, deseja fazer com que a gente considere mais as coisas do mundo do que as coisas do céu. Satanás tem esse desejo de nos distanciar do Senhor, de nos distanciar uns dos outros, de nos distanciar da comunhão, do sacramento, da palavra, da oração. E às vezes a gente entra nisso. Às vezes, desatentos, nós vamos sendo envolvidos pelas estratégias de Satanás. A idolatria, prezados irmãos, é algo absolutamente demoníaco. Quando um sacrifício é oferecido a ídolos, esse sacrifício é endereçado, na verdade, a demônios. Foi o que Paulo afirmou lá em Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A mesma verdade foi proclamada pelo salmista, Salmo 106, verso 37, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Portanto, diante de tudo isso, devemos fugir
da idolatria. De acordo com a Bíblia e a fé cristã, Satanás está por detrás de toda negação e oposição a Deus e às suas santas e justas leis. O mundo considera esse discurso ofensivo. O judiciário, o Ministério Público consideram esse discurso ofensivo quando se é atribuído a algo que acontece a título de idolatria. A Escritura atribui isso aos demônios. E nós, povo do Senhor, não podemos diluir essa mensagem. Quando pregamos, estamos fazendo isso em obediência a Deus e por amor aos perdidos. Ou seja, cristãos não querem ofender ninguém, não querem diminuir ninguém, mas em obediência a Deus e em amor aos perdidos devem proclamar que há salvação em Jesus Cristo e devem denunciar a influência maligna de Satanás no mundo. Os cristãos fazem isso não para prejuízo, mas para benefício de outras pessoas. Eu quero lembrá-los de que a nossa missão não é derrotar Satanás. Não conseguiríamos fazer isso. E, na verdade, Jesus Cristo já fez isso na cruz. Compete-nos hoje resistirmos ao inimigo e nos firmarmos em nossa fé. Tudo isso, gente, toda essa estrutura foi montada por Paulo para destacar o último princípio desse texto. Paulo constrói essa estrutura para fazer essa afirmação: ídolos não fazem sentido. Verso 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo não está negando ou contradizendo a afirmação do capítulo 8, verso 4, de que o ídolo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo continua afirmando a inexistência, a irrealidade dos ídolos, porém, ele alerta-nos para a existência da atuação demoníaca por detrás da idolatria. Só existe um Deus verdadeiro e os idólatras não têm disposição, não têm desejo ou aptidão para adorá-lo e servi-lo adequadamente. As raízes da idolatria remontam ao princípio da humanidade. A Bíblia declara que Deus criou todas as coisas para a sua glória somente e exigiu do ser humano serviço e culto a ele. Porém, um dia o tentador aproximou-se de nossos primeiros pais e os tentou. Esse Deus que vocês servem, ele é controlador demais, vocês precisam de mais protagonismo. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E enredados por esse papo fiado, nossos primeiros pais ouviram a voz do pai da mentira em detrimento da voz do pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Idolatria, prezados irmãos, é adorar a criatura em vez do Criador. Paulo ensina que a idolatria consiste nisso. Quando deixamos de adorar a Deus, nós não interrompemos a adoração, apenas a pervertermos. Continuamos adorando, não o Deus que merece adoração, mas outras coisas. A verdade é que todo mundo é um adorador pelo simples fato de que fomos criados por Deus para fazer isso e não conseguimos evitar fazê-lo. Um ídolo é qualquer coisa em minha vida que ocupe um lugar que apenas Deus deveria ocupar. Um ídolo é qualquer coisa que detenha tal posição controladora em minha vida, de modo que eu não me importe em lhe dar meu tempo, minha energia, meu interesse e meu dinheiro. Ídolos não fazem sentido, pois só há um Deus. Eu quero concluir essa mensagem lembrando vocês de que nós devemos fugir da idolatria.
O texto não diz resistir à idolatria, analisar a idolatria, minimizar a idolatria, desprezar. O texto não fala nada disso. O texto diz claramente: fugir da idolatria. O Senhor é Deus zeloso e Ele não aceita, Ele não tolera rivais, nem comparações, nem alternativas. O texto também chama a nossa atenção para a necessidade de fidelidade ao Senhor. Sai de cima do muro. Não dá para servir a Deus e aos demônios concomitantemente. Não dá para ser do Senhor e ser do mundo. Ou você corre para Jesus, ou você corre de Jesus. Ou você corre para Ele, ou você corre dele. Não dá para servir a dois senhores, porque, como disse nosso Senhor, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra de admoestação e exortação chame a nossa atenção para a necessidade de adorarmos e servirmos apenas ao verdadeiro Deus. Que o Senhor abençoe você e te sustente em nome de Jesus.